nesse terceiro vídeo sobre chavetas, nós vamos então estar conversando sobre a construção, né, das chavetas e dos rasgos de chavetas, como é que eles são realizados, são confeccionados. Bom, as chavetas, né, normalmente, elas são fabricadas aí em aço carbono. Né? O material pode ser o 1045, 1050, 1060, né? São materiais aí de médio carbono. Né? Esses aços, eles combinam aí uma boa resistência mecânica, né? E uma boa dutilidade, que é uma característica interessante dessa chaveta. Né? No caso de precisar estar em ambientes que pode ser sujeito a oxidação, essas chavetas podem ser então confeccionadas em aço inox. Né? A ISO 304 é uma classificação bem fácil de achar no mercado, tanto o 1045 como o inox 304 são os materiais mais comuns aí de serem encontrados aí no mercado. Né? A matéria-prima, então, para a confecção das chavetas, né, normalmente são barras laminadas ou barras trifiladas. Né? Vocês devem estar tendo, ou já tiveram, ou vão ter a disciplina processos de fabricação. Né? E vocês vão ver mais em detalhes como é que funciona isso, né? Laminação, trifilação. E aí, para conferir um acabamento, né, superficial bom para essa chaveta, elas são submetidas aí a uma operação de usinagem chamada retificação. A retificação ela vai dar um acabamento muito bom, superficial das chavetas, e vai permitir eu ter tolerâncias, né, dimensionais muito bem controladas. Né? Então, essas tolerâncias, né, entre a chaveta e o lugar que ele vai ser assentado, né, que são os rasgos de chaveta, elas precisam ser muito bem afinadas, né? São tolerâncias bem apertadas, né? Para que possa ter uma transmissão bastante adequada, sem folgas demasiadas entre chaveta e o rasgo, né, que vai estar assentando essa chaveta. Normalmente, né, para os cálculos, aí, considerando esses materiais, né, o IZ 1045, né, é considerado aí aproximadamente uma tensão admissível de esmagamento de 100 megapascal, né, e uma tensão de cisalhamento aproximada de 60 megapascal. Né, aí já considerando então coeficientes de segurança, né, com relação aí aos limites de escoamento desses materiais aí. Tá bom? Então no projeto normalmente para o 1045 são esses valores que a gente adota. Com relação à fabricação, né, processo de fabricação dos rasgos de chaveta. Né? Então a chaveta ela é alojada num eixo ou num cubo, né, a partir do assentamento aí, né, dos canais confeccionados aí, que são chamados rasgos de chaveta. E os rasgos de chavetas podem ser feitos de processos de fabricação diferentes. Né? Um processo de fabricação bem tradicional é o fresamento, né? Em que eu tenho uma ferramenta rotativa, né? Então isso aqui está girando aqui uma ferramenta que tem superfícies de corte, né? Que vão passar por uma mesa, né? Então essa é uma mesa que vai se deslocando, e à medida que a mesa se desloca, essa ferramenta cortante vai estar confeccionando um perfil do rasgo de chaveta, né? Um acabamento muito bom aí. Um outro processo possível de ser feito é o chamado brochamento. No brochamento eu tenho uma ferramenta também com dentes, né, que vão passar, né, dentro da superfície interna do meu cubo aqui. Ó. Então essa aqui é uma peça, né, e essa brocha está passando aqui na superfície interna e cortando gradualmente o rasgo de chaveta aqui nessa peça. Depois ela pronta a gente vai ver como é que funciona. E existe um terceiro processo, que é o processo de plana. A gente vê uma ferramenta, né, com uma ferramenta de corte na sua ponta, que vai estar passando e confeccionando aqui. Aqui a gente vê o acabamento, né, fica um acabamento muito bom da peça, do cubo da peça aqui. Ó. E esse aqui também, a plana também ela faz, tem um acabamento interessante aqui, bom o suficiente para poder estar acoplando a chaveta aqui. Ó.
são os 3 processos tradicionais. Existem outros, pode ser feito até com utilização de torno, ferramentas especiais, mas esses aqui são os mais tradicionais aqui, tá bom? Vocês vão ver isso mais em detalhe na disciplina processo de fabricação e tecnologia de usinagem aí, né? Com relação aos tipos de chaveta, né? Então basicamente a gente tem 3 tipos de chaveta, né? As chavetas paralelas, né, que mostradas nessa figurinha aqui, as chavetas em cunha, o nome já diz, né, tem um formato de cunha, e as chavetas em disco. A gente vai ver para que serve cada uma delas aí. Tem aplicações um pouco diferentes. Chavetas paralelas, né, elas são as mais utilizadas, né, mais fáceis de se encontrar no mercado aqui. Ó. Elas têm uma seção retangular, né, ou quadrada, né, então a seção transversal aqui pode ser retangular ou quadrada, né, e essas faces aqui, ó, né, são paralelas. Né, essas faces aqui são essas faces paralelas que vão estar transmitindo o esforço, né, entre os componentes que vão ser acoplados aí. Essa aqui é uma figurinha em corte, né, como que fica alojado a minha chaveta dentro do meu eixo e do meu cubo aqui. A gente vai ver isso aqui em detalhes. A transmissão do movimento é feita pelo contato, né, entre essas faces laterais, né, né, e que são ajustadas as laterais do rasgo da chaveta. Então essa aqui é uma figurinha, esse aqui é o rasgo da chaveta, né? Então o ajuste entre as faces laterais e o rasgo de chaveta, né, normalmente ele é bem especificado, né? Ele não pode ser muito folgado, né, e não pode ser com interferência também, senão a chaveta não entra aqui, né? Então ela precisa entrar, né, facilmente, mas sem muitas folgas com relação às paredes, né, do meu eixo aqui, né, do meu rasgo de chaveta. Em cima fica uma pequena folga entre o ponto mais alto da chaveta, né, e o fundo do cubo do elemento que está sendo acoplado aqui. Ó. Sempre tem uma folguinha aqui. Ó, né? Essas folgas são tabeladas. Essas chavetas paralelas, elas podem ter o acabamento, suas extremidades, ou retas, como nessas figuras aqui, né? Ou podem ser arredondadas. Né? Então, professor, quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra? Então vai depender, então, da fabricação, né, do meu rasgo de chaveta. Né? Se eu utilizo uma fresa circular, por exemplo, ela vai ter as bordas arredondadas, então eu uso uma chaveta, né, com cantos arredondados assim. Ó, né? Se ela é feita com outro tipo de fresa, né, ou por um outro processo, né, pode ser que seja interessante eu ter bordas retas. Então depende, né, ela tem que ser adequada ao meu rasgo de chaveta. Ela pode ainda ter parafusos, né? E esses parafusos normalmente eles são confeccionados em chavetas muito longas, né, para facilitar a sua montagem. Né? Então, se eu estou montando uma engrenagem aqui num eixo muito longo, né, que tem uma chaveta muito longa para resistir a grandes esforços de torção aqui, na montagem pode ser que seja difícil, né? Pode ser que exista uma tendência dessa parte aqui suspender, né? Então, para evitar e para facilitar a montagem, eu tenho alguns parafusos que vão me ajudar na montagem da minha arruela para evitar que ela se desloque durante a montagem dos meus componentes aqui. Ó. O rasgo de chaveta, como eu já comentei várias vezes esse nome, né? O rasgo de chaveta é o entalhe que vai ter no eixo ou no cubo para me poder encaixar aqui a minha chaveta. Bom. Um outro tipo de chaveta é a chamada chaveta em cunha. O nome já diz, uma das alturas aqui ela é maior do que a outra extremidade aqui, ó, que tem uma leve inclinação, né, de 1 para 100, uma leve inclinação. Tá? Essa inclinação aqui, ó, né, ela ajuda, né, ela facilita na montagem das minhas peças. Tá? E essa inclinação ela permite com que essa minha peça acoplada resista também a um esforço axial, né, ao longo do eixo, unidirecional. Então aqui nessa montagem aqui, por exemplo,
né? Se eu aplicar um esforço da direita para a esquerda, a minha chaveta vai estar ajudando a resistir, né? Por causa da inclinação dela ali, ó, né? Essa minha polia aqui, ela não vai se deslocar aqui para a minha esquerda, graças à inclinação. Já se o esforço for no sentido contrário, né, da esquerda para a direita, nesse caso aqui, ó, né, eu não vou ter nenhuma resistência, né? Essa polia vai me sair facilmente. Então por isso que eu falo que ela resiste a um esforço axial, né, ou seja, longitudinal aqui com relação ao eixo, unidirecional, que ela só resiste numa direção, né? Existe um inconveniente também, né? Em função dessa inclinação, né, o centro de gravidade do meu conjunto aqui, ó, do meu eixo com essa chaveta, ele vai estar um pouco deslocado, né? Então isso pode me criar problemas de balanceamento, né? Então se eu tiver uma máquina que vai me operar a grandes rotações, né, uma pequena desvio do centro de gravidade vai me causar grandes vibrações da máquina, né? Então isso pode ser um problema, tá bom? Então normalmente equipamentos, né, que são submetidos aqui a grandes rotações, então não se usa normalmente chaveta em cunha. Como eu disse, né, a inclinação é de 1 para 100, então uma leve inclinação, né? E essa chaveta em cunha, ela pode ter ou não cabeça, né? Cabeça fica exatamente numa das extremidades da minha chaveta. É muito utilizado essa cabeça quando eu tenho um acesso difícil ou nenhum acesso ao outro lado, né? Então, para me remover a minha chaveta, né, se eu não tiver acesso, eu não tenho como tirar, né, como bater aqui para tirar a chaveta. Então eu utilizo essa cabeça para ser um ponto de apoio para me poder retirar essa chaveta quando eu não tenho acesso por um dos lados ali. Essas chavetas em cunha, quando elas são longitudinais, elas podem ser de vários tipos, né? Encaixada, meia cana, plana, embutida e tangencial. Vou ver cada um dos tipos para que eles servem. As chavetas encaixadas, né? Então eu tenho um rasgo de chaveta, né, aqui, e normalmente a chaveta ela ocupa uma área limitada desse meu rasgo, né? O rasgo é sempre mais comprido do que a chaveta, né? Ela é muito utilizado essa solução aqui de chaveta encaixada, né? Esse rasgo aqui é feito com uma fresa, né? Então é muito fácil também ser feito, né? Existe um outro tipo que é a chaveta meia cana, que é chamada, né? Então vocês vejam, a parte inferior dessa chaveta, ela tem o mesmo perfil do meu eixo, né? Então a união, né, entre essas duas peças não é feita pelas paredes laterais, como na chaveta paralela, mas sim pelo atrito, né, da superfície inferior com a superfície do eixo, né? Então vai ser por atrito e não por aqueles esforços de esmagamento e de cisalhamento que a gente viu anteriormente lá. É por força de atrito. Então, como a força de atrito é inferior, né, é menor do que a força necessária para romper a chaveta, né? Então ela é utilizado esse tipo de chaveta em aplicações que tenha menor potência, né? Então que o atrito ele resiste menos do que o esforço para deformar e para romper a chaveta. Mas a vantagem, né? A vantagem dessa é que eu não preciso fazer rasgos de chaveta no meu eixo, né? Então tem esse benefício. Existe a chaveta plana, né? A chaveta plana tem o mesmo, né? É bem parecida com a chaveta encaixada, né? Só que a diferença é que eu não preciso fazer um rasgo de chaveta daquele fechado dos dois lados com fresa, né? Isso aqui é uma superfície reta, né? Que eu utilizo aqui, ó. Essa é a única diferença. Existe um último tipo de chaveta, né? Que é a chaveta em disco, né? Ou também conhecida como woodruff, né? Elas são semicirculares, né? Então o rasgo que eu tenho no meu eixo, ele também é semicircular assim,
né? E ela é muito útil para fazer o acoplamento de peças cônicas, né? Que tem um cubo cônico aqui, ó, né? Então ele facilita muito a montagem, né? O eixo ele já se encaixa, né? Já se adequa o ângulo, né? Ao ângulo do cubo aqui de uma maneira bastante fácil, tá bom? Cada uma dessas formas de chaveta, desses tipos de chaveta, tem uma norma específica, né, que norteia aí as suas dimensões, as características de construção da chaveta e tudo mais. Né? E aqui nessa tabela mostra as características aí das chavetas, que é basicamente o que eu falei anteriormente para vocês ali. Ó. Tá bom? No material aí que está disponível no Moodle, vocês podem ter isso aqui como uma referência, tá bom? E essas aqui são fotos, né? Então ali eu tenho figuras, né? Que são fotos desses diversos tipos de chavetas que a gente tem. Então é só procurar no Google o catálogo de chavetas, a gente vai encontrar vários fabricantes e a gente vai poder ver, né, as fotos aí das diversas chavetas aí disponíveis, tá bom? Na próxima aula, né, nós vamos então ver como é que a gente faz a seleção e a especificação de chavetas. Então a gente vai aprender a olhar os catálogos, né, ver as dimensões aí tanto da chaveta como dos rasgos, né, como que a gente seleciona isso. E aí vamos ver como é que a gente calcula, né, o comprimento da chaveta, né, que vai ser a variável que vai estar independente, né, ali na seleção, para que essa chaveta resista aos esforços que são necessários para o conjunto, para a minha montagem em questão no meu projeto ali. Tá bom? Então até a próxima aula, gente.